Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O evangelho deste dia é de Mateus 4, de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho deste dia nos convida para meditarmos nesse Jesus que foi morar em Cafarnaum para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Então nós começamos o evangelho iniciando, meditando no cumprimento da profecia de Isaías. Nessa profecia que se cumpre quando diz: para o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, e os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. E daí em diante Jesus começa a pregar: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Ele começa não apenas a pregar, mas também a convidar aqueles que ele o encontra para segui-lo. Jesus é essa luz do mundo. Então hoje, nesse dia, com essa palavra, o evangelho desse dia, nós rezamos e celebramos o mistério de Jesus. O mistério de Jesus Cristo como luz do mundo. Essa luz que nos redime, que nos salva. O evangelho narra o cumprimento dessa profecia. Narra o anúncio da libertação e da salvação. O anúncio dessa luz que brilha nas trevas. Mas vem nos dizer também que Jesus nos convida para fazermos parte desse anúncio, para sermos pescadores de homens, além de cumprir a profecia de que Ele é a única e a verdadeira luz que brilha nas nossas vidas, que brilha sobre o pecado e sobre a sombra da morte. É um convite para nos convertermos. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nós somos convidados nesse dia a meditarmos nisso. Na conversão
e nesse reino que se faz próximo de cada um de nós. Somos convidados a sermos discípulos, a estarmos disponíveis para segui-lo. Quando ele convida esses irmãos, que são família, são irmãos, eles deixam tudo para seguir ele. Imediatamente, deixam a barca, o pai e seguem Jesus. Jesus convida esses irmãos, convida a minha e a sua família para sermos pescadores de homens, para anunciarmos esse reino que deseja estar próximo de nós. E a abertura para que esse reino se faça próximo é a conversão. Peçamos ao Espírito Santo nesse dia do Senhor, a graça de nos abrirmos para esse Jesus que passa, que caminha, que nos convida, nos chama à conversão. E quando lemos o Evangelho, quando eu leio, eu me pergunto, Jesus chamou os irmãos, eles estavam em família, mas o Pai, o Evangelho não narra, o Pai não se opôs. Os filhos deixaram o pai e a barca e seguiram Jesus. E nós somos convidados nesse dia também a não nos apegarmos, não colocarmos isso na frente do convite que o Senhor nos faz para seguirmos a Ele, para a conversão, para anunciarmos a boa nova. Porque isso também nos faz família, família de Jesus. Isso nos faz construtores, pescadores de homens, construtores de uma sociedade, de uma família, de uma comunidade melhor. Construída não de qualquer forma, não, mas com essa luz que brilha sobre as trevas, que brilha sobre a morte, que nos faz irmãos. Essa luz que nos faz todos irmãos em Cristo. Essa luz que não nos divide, não, mas que nos faz viver em concórdia, em unidade uns com os outros. É para isso que o Senhor nos convida nesse dia, para estarmos alegres, como aqueles que ficam alegres nos dias de colheitas. Estarmos felizes porque podemos fazer parte, podemos anunciar, dizer que somos de Cristo. Que a luz de Cristo brilhe sobre cada um de nós nesse dia, nesse domingo, nesse dia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.